A comissão mista que vai investigar os atos de 8 de janeiro começou os trabalhos hoje e já teve episódios de bate-boca entre os integrantes. Além de críticas de parlamentares da oposição à relatora Elisiane Gama, o presidente da CPMI, Arthur Maia, e Rogério Correia também protagonizaram o embate. Daqui a pouco você vai acompanhar imagens dessas discussões. Dessa falta de diálogo nesse primeiro dia, mas eu já quero saber aqui dos nossos comentaristas como vocês enxergam o andamento e também o relatório que foi apresentado hoje, né? Esse relatório ele vai guiar os trabalhos dessa CPMI, que quer identificar quem seriam os mentores daqueles atos de 8 de janeiro, quem pensou naquilo, quem apoiou ou quem incentivou e quais respostas vocês acham que essa CPMI vai trazer para a sociedade, Gani? Então, Evandro, eu não gostei muito desse plano de voo, desse relatório inicial. Por quê? Pelo seguinte, colocou como peça central o Mauro Cid e o secretário Anderson Torres. E eu senti falta justamente do nome do Gonçalves Dias como peça fundamental, embora ele já tenha sido convocado para depor, e também, por que não, do ministro da Justiça, Flávio Dino, porque tem algo aí que é a responsabilidade por omissão do governo federal, segundo a ABIN, né, segundo reportagem da Folha de São Paulo, que trouxe documentos oficiais da ABIN mostrando essa omissão. Então, acho que já começou falho aí esse relatório. O Gustavo Segrec já chega por aqui, seja muito bem-vindo. Elisiane Gama foi criticada pelos parlamentares da oposição justamente por causa da ligação que eles apontam que ela tenha com Flávio Dino, ministro de Lula. E eu queria entender de você se de fato Elisiane Gama não poderia ou seria suspeita para ocupar esse cargo, vamos colocar assim. Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, os colegas. Estava desesperado, não conseguíamos entrar aqui e eu queria ficar perto de vocês, mesmo na distância. E boa tarde à nossa querida audiência. Com certeza, é uma questão de suspeita por um vínculo muito estreito, então isso tira uma objetividade nos trabalhos. Concordo absolutamente com o que Alan mencionava. Está certo investigar o Cid, investigar o Anderson Torres, mas por que o foco neles dois e em todos, inclusive no ministro Flávio Dino e no Gonçalves Dias, que tem muito para explicar. Essa tendenciosidade a ir somente a investigar a direita pode complicar um pouquinho os trabalhos da CPMI. Fábio Piperno, eu quero entender de você. Há motivos para se criticar a Elisiane Gama? E como que você vê já o posicionamento da oposição, que inclusive eu quero trazer um desses debates que aconteceram ali durante a CPMI. Vamos jogar para quem nos acompanha e depois passar aqui para o Fábio Piperno. O plano de trabalho está incompleto e ainda apresenta um viés parcial e direcionado. Está mais não para um roteiro de investigações, mas para mérito de investigação já apresentado. O que nós queremos aqui é que foi omitido a busca e a investigação das omissões quanto aos atos de quem tinha o dever de agir e não agiu. Delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, criticando então esse plano de voo que também foi criticado por Alan Gani. E você, Piperno, como é que vê a relatoria de Elisiane Gama e também esse caminho que foi apontado pela CPMI que abre os trabalhos hoje? Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos. Todo mundo no Congresso é comprometido com alguém. Todo mundo no Congresso tem os seus vínculos. Ninguém está lá, enfim, caiu do nada sem ter vinculações partidárias, políticas, ideológicas. É óbvio que ela foi colocada naquela função porque ela foi votada e justamente colocada pelo grupo que tem a maioria da comissão. Assim como em outras comissões, acontece exatamente o contrário. Vai ser assim em todas as comissões, em todos os tempos. Agora, não adianta essa conversa fiada deles, por exemplo, quererem igualar as coisas, quer dizer, estabelecer uma, digamos, igualdade nessa relação causa e efeito, até porque, vamos repetir pela milionésima vez,
quem invadiu foi a turma da direita. Se houve omissão, por exemplo, do general Gonçalves Dias, tem que ser investigado, ele tem que ser chamado, tem que dar todos os esclarecimentos que a comissão julgar necessários, inclusive a oposição, porque o papel dele não convenceu ninguém. É óbvio que ele errou em muita coisa, e não só ele. Agora, não dá para dizer que, não dá para transferir a culpa pelas manifestações, por tudo que a gente viu no 8 de janeiro, para o lado da esquerda. Pessoal que nos acompanha, G. Dias deve ser convocado para prestar depoimento. Anderson Torres e também Mauro Cid, aliados de Jair Bolsonaro, estão inclusive no foco desse relatório que foi apresentado por Elisiane Gama. O que você vê já do caminho inicial a partir dessas pessoas que eu acabei de citar, Gani? Olha, eu vejo um peso, Evandro, muito maior dado, e aí um peso responsabilizando ao Mauro Cid e também ao Anderson Torres. Por quê? Porque eu não vi ainda o Flávio Dino. Inclusive, o ministro Flávio Dino, ele foi convidado, ou seja, ele pode recusar o convite, ele não foi convocado. E por que ele não foi convocado? Ora, ele era ministro da Justiça e, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, que trouxe documentos oficiais da ABIN, ele ficou sabendo, sim, da invasão. Então, por que ele também não fez nada? Ele deveria ser convocado a prestar depoimento. Começou num 2-1 errado aí. Piperno, o que você estava fazendo assim com a cabeça e discordando de Alan Gani durante a fala dele? Não, porque, vejo, querem de novo igualar responsabilidades. O fato do ministro Flávio Dino eventualmente ter sido comunicado por alguém no dia, eu acho que sobre isso ele já deu muitos esclarecimentos, ele nunca se negou, aliás, a participar de comissão alguma, já participou de várias e tal, acho que pelo menos 3, um monte, né? Enfim, comissão de segurança, comissão disso, daquilo. Agora, é importante também que a nossa audiência seja, de novo, lembrada que a segurança daquela região cabia ao governo do Distrito Federal. E aí, o primeiro depoente, coronel que estava lá hoje, inclusive esclareceu isso e disse que eles foram instruídos pelo comando dessa guarda a permitir o livre acesso dos manifestantes. Mas aí o ministro Flávio Dino não faz nada, fica sabendo e não toma nenhuma providência. Tomou! E o Gonçalves Dias também? Esse é o ponto. O ministro Flávio Dino... Não, para evitar. Esse é o meu ponto. Para evitar. Pediu, sim, ajuda lá a exatamente o governo do Distrito Federal, a quem cabia fazer a segurança. Segre, você acha que a equipe de Lula tomou realmente essa atitude que foi mencionada aqui pelo Piperno? Não, assim, tem que dividir as coisas. Vamos lá. Tem um monte de gente que pode ter ido nessa manifestação imaginando que seria como outras tantas manifestações pacífica. Aí, de repente, aparece uma turma vandálica que quebra coisas. Eu vi vídeos, inclusive, de não quebra, não quebra, não quebra. Eram pessoas que não estavam aí para quebrar absolutamente nada. E, de repente, aparece essa permissão para ingressar os 3 poderes, para entrar no Congresso, no STF e no Palácio do Planalto, fazer uma quebradeira com fotógrafo empurrando a porta. Esse fotógrafo também deveria ser chamado para ver o que ele estava fazendo, que fotos tirou e a pedido de quem. Inclusive a rede social dele já foi retirada, inclusive, do ar por ele, imagino. Mas é uma pessoa vinculada à esquerda, não tem nada a ver com a direita. Então, tem muita responsabilidade de muita gente. O que nos interessa não é culpar a um ou culpar a outro pela ideologia. É saber o que de fato aconteceu, quem são os responsáveis pela organização e pelas omissões. E por que foram essas omissões? Porque, na teoria dessa conspiração, eu posso tranquilamente permitir que entrem as pessoas, motivá-las a que quebrem e depois prendê-las. O que foi, Piperno? Não, porque em relação à execução de todo esse ato golpista, não há dúvida de quem foi. Não sabemos se foi um ato golpista. Um ato golpista. Não sabemos ainda. Foi vandalismo. A intentona bolsonarista, aliás. Não sabemos. Então vamos falar. CPI tá pra aí. Então vamos falar em português, claro. Os bolsonaristas que invadiram aquilo foram bolsonaristas, né? Que invadiram aquilo, são pessoas de direita. Não são pessoas desse. Aliás, eu até convido a nossa audiência para ler as 14 páginas da melhor reportagem que fizeram sobre o tema, publicada nessa edição da revista Piauí. Muitos depoimentos, inclusive, de gente que estava lá, gente da direita e até mesmo do Oswaldo Eustáquio.
Um jornalista de notórias ligações com o bolsonarismo que fala sobre os acampamentos, quem financiou, quem estava lá, e inclusive até uma rede de PIX que montaram naqueles acampamentos com desvio de dinheiro. O que foi, Segré? A minha dúvida é, concordo com o Piperno, que o Piperno, por favor, me explique qual é a diferença desse ato de vandalismo, ou como ele queira chamá-lo, com o ato de vandalismo de 2017, que teoricamente foi um ato político, que pedia a destituição do Temer e foi organizado pela esquerda. Qual é a diferença, para eu entender? Eu diria para você que esse foi um ato orgânico, um ato que atraiu pessoas de todo o país, um ato que inclusive envolveu pessoas que deveriam estar a serviço do Estado como militares. Aquilo foi uma atitude isolada. Esse foi um ato que começou, Segré, a ser forjado em outubro, assim que saiu o resultado da eleição. E ele teve várias fases. Uma delas, inclusive, foi a tentativa de explosão do aeroporto de Brasília. Não foi uma coisa que surgiu no dia. Gani, você vê diferença entre eles? Não, eu acho que é exatamente a mesma coisa. É um ato de vandalismo, é um ato que tem que ser condenável. Agora, o que nesse caso a gente não tem uma resposta, a gente tem algumas hipóteses. A gente tem uma hipótese de que invadiram para provocar o caos e grupos armados, aí os militares no caso, entrarem e tomarem o poder. Porque eu já falei aqui que a mera ocupação do espaço físico não lhe garante a manutenção do poder. Se você não tem o instrumento da força, você precisa de armas. Então, a hipótese mais plausível de golpe seria provocar uma reação dos militares. Mas também pode ter sido uma insurreição, condenável, é claro. Uma insurreição, vamos aqui invadir, vamos quebrar tudo, né? E não teve uma ação coordenada para provocar a ação de um outro grupo. Segré, eu quero te ouvir novamente para a gente arrematar esse debate aqui. Não, tem que ser tudo investigado. Eu sou contrário a qualquer ato de vandalismo, muito mais se é uma tentativa de golpe de Estado, não é democrático, tem que ser contrariado e a justiça tem que interagir. O que não fecha, na minha opinião, é que seja todo mundo olhando para um lado só, sobretudo quando tem filmagens do Gonçalves Dias, documentos que o comprometem, mas o foco é Mauro Cid. Me poupa, né? Eu quero colocar para vocês um trechinho do que aconteceu na abertura da CPMI do 8 de janeiro hoje, um bate-boca ali entre o presidente da comissão e um parlamentar e fazer um giro objetivo para depois você acompanhar mais aqui no 3 em 1. Vamos lá. Não vou mais conceder questão de ordem. Eu não vou conceder questão de ordem. Eu passo a palavra à líder, à relatora, para que proceda a leitura. Vossa Excelência pode deferir algo que não é Vossa Excelência foi remetido? O senhor está abusando. Vossa Excelência, deputado, Vossa Excelência, eu não estou conhecendo da vossa questão de ordem. Não estou conhecendo a vossa questão de ordem. E Vossa Excelência tem todo o direito de encaminhá-la ao presidente do Congresso Nacional. Giro objetivo aqui, Gustavo Segré, você acredita que essa cena a gente vai ver repetir por muito tempo ainda enquanto essa comissão durar? Sem dúvida nenhuma. O que me chama a atenção é que eles se xingam um com o outro, mas Sua Excelência, por favor, Sua Excelência sempre. E Sua Excelência, estão xingando um ao outro, mas se chama de Sua Excelência. É xingamento com educação, Alan Gani, e você? Exatamente. Não, vai se repetir agora. O que o presidente Lula ele tem que fazer, se ele quer um aceno para o agronegócio, é criminalizar o MST, ter um discurso mais duro em relação ao MST e parar de chamar aí setores do agro de fascista. E você, Fábio Piperno? Em relação a essa cena, a gente vai ver isso todo dia e causa perplexidade ver uma figura, eu ia soltar um palavra, mas ver, por exemplo, Magno Malta nessa mesa como um dos dirigentes da comissão. Agora, em relação ao que o Lula falou, é óbvio que ele tem realmente que buscar um armistício com um setor que é tão importante para a economia brasileira. Fez muito bem.